Glória a Deus! Deus abençoe vocês. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não acredito em coincidência. Nada é por acaso. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, é porque Deus escolheu a dedo. Deus escolheu a dedo quem deveria estar aqui nessa noite. Durante toda a semana nós celebramos esse momento tão importante, que é a Páscoa. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você sabe, mas nesse dia as igrejas americanas estão lotadas, abarrotadas de pessoas. Só que tem um detalhe, muitos americanos só vão à igreja nesse dia, você sabia disso? Muitos americanos só têm essa data como uma data importante para eles. E aquilo que deveria ser algo que todos os dias eu e você precisamos anunciar, que é a ressurreição de Jesus. Dá um glória a Deus aí. Ele está vivo. Eu vou falar de novo para você glorificar. Ele está vivo. Infelizmente, muitos deles só vão à igreja no dia de hoje. Preparam as suas melhores roupas, levam toda a sua família. Mas a pergunta é: Jesus ressuscitou. E é só um dia? Não, todos os dias. Todos os dias, eu e você, nós somos convidados para estar na presença do Senhor. Então, para você que é americano, eu te faço um convite nessa noite. Todos os dias, a partir de hoje, celebre a Páscoa. Porque Ele está vivo e Ele já está no seu coração, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ler um texto que se encontra em Mateus 28, 1 a 10. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Quem é crente que trouxe a Bíblia aí, diga glória a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto. A Páscoa para nós é a maior data comemorativa do ano. Porque nessa data nós iremos ver que algo sobrenatural aconteceu. E algo que mudou a história da humanidade. Dá para colocar o texto aqui, Bruno? Se der, eu vou ler na minha Bíblia aqui. Glória a Deus. Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu vou repetir: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem
que eu já os avisei. E as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, diga comigo, de repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Meu Deus, glória a Deus. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Meu Deus. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, não tenham medo. Vão dizer aos seus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Deus, em nome de Jesus, essa não é uma mensagem triste, Pai. Embora quando nos deparamos com essa verdade, o nosso coração treme na Tua presença, Pai. Meu Deus, a única coisa que nos resta, Pai, é Te adorar de joelhos, Pai. Nos dobrarmos aos Teus pés, reconhecermos, ó Pai, o quanto nós somos carentes, ó Pai, da Tua graça e do Teu favor e da Tua misericórdia. Nessa noite, Senhor, usa a minha vida mais uma vez, Pai. Fala, Senhor, primeiro ao meu coração e também ao coração de cada irmão aqui. E que a Tua palavra, Senhor, seja uma palavra que venha trazer vida e esperança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei você, mas só de ler esse texto eu já ia embora, nem precisava de ninguém pregar para mim. O que esse texto está falando é sobre algo sobrenatural que aconteceu ali, que mudou a história do mundo. Durante essa semana nós nos lembramos de alguns momentos, como por exemplo o Getsemane. Domingo passado nós falamos sobre isso, a dor da cruz, as lágrimas de sangue de alguém que sabia que ia morrer, mas não era essa a preocupação dele. Quando ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice, não era sobre a morte. O choro dele é porque ele iria se afastar do próprio Pai. Nós falamos então na sexta-feira da cruz, a crucificação, quando de meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas, densas trevas. E houve ali um momento de lamento. Jesus, após estar pregado naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar, porque você merecia a cruz, eu merecia a cruz. Naquele momento, ele dá um brado, e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que ele queria dizer com isso? Eles não entenderam. Alguns disseram: ele está clamando por Elias. Vamos ver se Elias vem aqui para salvá-lo. Nós temos também a lembrança dos 2 ladrões. Um estava à direita, outro estava à esquerda. E um deles disse: se você é filho de Deus, sai dessa cruz, desce daí, salva-te a ti e a nós. Mas o outro ladrão, que entendia o que é perdão, porque é misericórdia, mesmo sabendo que levou uma vida em pecado, naquele momento ali, ele olha para Jesus e repreende o seu amigo e disse: você não está falando a coisa certa, o que você está falando não está certo, porque eu e você, nós merecíamos essa cruz, mas esse que está aqui, nenhum pecado ele cometeu, nenhum erro. Então deixa eu te falar uma coisa, a cruz era para mim e era para você. E aqui você tem 2 posições, daquele que quer um recurso para ele mesmo, e daquele que entende: meu Deus,
Eu mereço estar aqui. Mas esse aqui, ele é santo, sem manchas e sem pecado. E Jesus então vira para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu Deus! Você entende que não é pelo seu mérito, não é pela sua sabedoria, não é pela sua justiça, é pela misericórdia de Deus. E no sábado, nós tivemos um momento, que é o momento do silêncio. Sabe, irmãos, tem um momento na nossa vida que Deus parece que Ele não está escutando a nossa oração. Parece que não está acontecendo nada. Parece que o mundo não está se movendo. Parece que a bênção não está sendo direcionada para a minha vida. Parece que está tudo perdido. Esse foi o sentimento dos discípulos no sábado. Eles olharam e falaram assim: está tudo perdido. A nossa esperança acabou. Deixa eu te falar uma coisa para glorificar, para você glorificar. Enquanto havia silêncio, Jesus estava descendo lá no inferno, pegando a chave dos céus e do inferno na mão dele. Sabe por quê? Porque enquanto você não está ouvindo, Deus está fazendo. Enquanto você acha que está tudo parado, Deus está fazendo. E Ele vai continuar fazendo por mim e por você. Glória a Deus. E nós caminhamos então numa semana aonde nós entendemos, houve uma dor e um anúncio de um sacrifício, teve ali uma ceia e nós ceamos, teve ali uma crucificação dolorida, Jesus se tornando maldito por mim e por você. Naquele momento da cruz, Ele se tornou pecado, e por isso Deus então vira as costas, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E o sábado, o grande silêncio. Um silêncio onde os discípulos pensaram: está tudo acabado. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite pensando: está tudo acabado. Eu quero dizer para você, não tem nada acabado. Deus nem começou a fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida e na minha vida. Não tem nada acabado. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está agindo a seu favor. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: no domingo, aleluia, no domingo, houve um terremoto, a terra se agitou, Jesus ressuscitou, glória a Deus. Ele ressuscitou, e essa é a mensagem mais poderosa do Evangelho. Não tem nada que se compare a essa mensagem. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. O título dessa mensagem, não sei se vai dar para colocar aqui, mas é: Ele não está aqui. Foi o que o anjo disse para as mulheres. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Ele já venceu a morte. Ele não está aqui. Ele não caminha mais num lugar comum. Ele agora está caminhando sobre a própria eternidade. Não, você não entendeu, senão você dava um glória a Deus aí. Ele está caminhando sobre a eternidade. Ele tomou as chaves do inferno e da morte. A morte, nós cantamos aqui: ó morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou, para que eu e você tivéssemos acesso. Então a mensagem que Deus tem para você nessa noite é: Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, você que está em Cristo Jesus também vai ressurgir. A sua vida agora não é contada mais para a morte. Antes de Jesus, a sua vida era contada para a morte, mas a partir de Jesus, a sua vida agora é contada para a eternidade. Meu Deus!
o que é a sua vida diante da eternidade? O que são 120 anos perto da eternidade? Meu Deus. Esse fato, o fato de Jesus não estar mais lá naquele túmulo, é o fato que baseia a vida cristã. É nesse fato que está firmada a nossa esperança. Porque se ele estivesse morto, se ele não tivesse ressuscitado, não faria sentido nenhum você estar aqui. Entende? Mas é porque ele vive que eu posso crer no amanhã. É porque ele vive que temor não há. Não é a ausência de problemas, é a presença de Jesus junto a você, diante dos problemas. E isso faz toda a diferença. Então eu quero dizer para você aquilo que está em Mateus 28:6. O túmulo está vazio. Não, você tem que dar um glória a Deus. O túmulo está vazio, Lagoinha. Não era para você estar pulando, virando cambalhota, meu filho. O túmulo está vazio. Eu não estou falando isso aqui para te animar, não. Isso é uma verdade, é a palavra de Deus. O túmulo está vazio. Glória a Deus. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Ele anunciou isso para os discípulos, mas eles ainda não conseguiam entender. Muitas coisas que Jesus falou para eles, eles não conseguiram entender. Mas quando ele abriu os olhos dos discípulos, os discípulos começaram a entender as verdades que os profetas falavam. Os discípulos começaram a entender a verdade que o salmista falava. Os discípulos começaram a entender a verdade que a lei anunciava. Porque toda a Bíblia tem apenas um objetivo: falar para mim e para você. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Esta é a mensagem mais poderosa do Evangelho das Boas Novas. Se você não sabe pregar, se você não sabe cantar, tem uma coisa que você sabe fazer: falar, ele não está mais aqui. E quando você tem essa mensagem no seu coração, muito mais do que na sua boca, quando ela está aqui no coração, você é capaz de uma simples palavra dessa transformar a vida de alguém. Deus vai te usar a partir do momento que você deixar. Eu posso olhar para o rosto de cada um de vocês, e eu sei que cada um de vocês tem uma experiência com Deus. Cada um de vocês em algum momento falou alguma coisa para alguém e edificou essa casa, edificou essa família. A pergunta é: por que nós vamos parar? Se Ele está vivo, se Ele ressuscitou. Essa é a mensagem mais poderosa do Evangelho para mim e para você nessa data. Então deixa eu te falar uma coisa: enquanto muitos comemoram apenas esse dia, nós iremos comemorar todos os dias até a eternidade. Amém? Ele ressuscitou. Ele está vivo. O túmulo está vazio. A minha pergunta para você é: Jesus vive dentro de você? Ele está vivo, mas Ele vive dentro de você? Você tem dado morada para Ele no seu coração? Se Ele não está mais no túmulo, e o túmulo está vazio, Ele quer habitar no seu coração. Só que você tem que dar lugar, irmão.
Ele não arromba a porta, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, João 11, 25. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está falando de uma morte eterna. Aquele que está em Cristo, mesmo que morra fisicamente, vai viver. Mas deixa eu te falar, o contrário também é verdade. Aqueles que morrerem sem Cristo não viverão. Então entenda, isso é uma escolha. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus. Esse é o nosso grande motivo de celebrarmos todos os dias. Você tem que sair da sua casa e vir para a igreja apenas com esse objetivo: glorificar a Deus. Hoje o pastor André falou lá na mensagem de manhã: não olha para mim, eu sou pastor, mas eu sou cheio de erros. Ainda bem que aqui na Lagoinha Pittsburgh ninguém olha para o pastor, está todo mundo olhando para Jesus Cristo, amém? Continue olhando para Ele. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus não trouxe só uma solução, Ele é a solução. Glória a Deus. Vida eterna começa agora com Ele. Deixa eu te falar, não é para quando você morrer, não, é agora. A vida começa agora, na presença do Senhor. Todos os dias eu e você somos chamados para um propósito. Qual é o propósito? Viver na presença dEle. Isso não é sobre um rótulo de igreja, isso não é sobre um nome, é sobre o nome de Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Não ponha a base em mais nada que não seja o próprio Senhor Jesus, irmão. Porque se você botar a sua base em outro lugar que não seja Jesus, a sua casa corre um risco muito grande de desmoronar. Baseie a sua vida em Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Existe uma promessa sendo cumprida em nossas vidas. Existe uma esperança viva que queima em nossos corações. 2 Coríntios 1:9 vai dizer assim: de fato, havia sobre nós a sentença de morte. Meu Deus, isso aqui é muito forte, eu vou repetir, presta atenção, presta atenção. Se você estiver vivo, você vai dar um glória a Deus no final desse versículo. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu vou repetir o versículo todo. Você que está dormindo, acorda. De fato, havia sobre nós uma sentença de quê? De morte. Para que nós não confiássemos em quem? Em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Deixa eu te falar uma coisa, para você dar um glória a Deus. Quando Jesus ressuscitou, alguns santos começaram a ressuscitar também lá em Jerusalém. E eles começaram a andar na cidade e ninguém estava entendendo nada. Que isso? Fulano, Beltrano já morreu um tempão, olha só, está aqui falando, conversando, está até com fome, está comendo. Meu irmão, você não tem noção. A palavra de Deus diz que até hoje esses fatos são contados lá. Existe uma esperança de vida para você. O que nós tínhamos por causa do pecado de Adão e Eva era uma sentença de morte. E por mais que você fizesse alguma coisa, você nunca conseguiria cumprir isso. Durante muito tempo a lei foi usada, o sacrifício de animais era usado, mas na morte de Jesus houve um sacrifício eterno, único e agradável a Deus. O véu se rompeu de alto a baixo e eu e você agora temos acesso livre. Aleluia, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Mas eu preciso te perguntar, Jesus é a sua vida? Será que verdadeiramente Jesus é a sua vida? O
que você tem colocado no lugar de Jesus na sua vida? Pensa aí. Não é para você falar não, é só para você pensar. Quantas coisas você tem colocado no lugar de Jesus? Quantas coisas? Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você, Ele é a ressurreição e a vida. E Ele te alcançou, e você está aqui nessa noite, é um privilégio para mim e para você. Eu louvo a Deus por cada vida aqui. Ele ressuscitou. Meu Deus. O que a ressurreição representa de fato para você? Qual é o significado da ressurreição? Porque se você entender isso, o que significa o sacrifício de Jesus, a morte dele na cruz, o silêncio do sábado e a ressurreição no domingo, deixa eu te falar, a partir de hoje, eu e você, nós temos uma missão. E é o terceiro ponto. Uma missão para os vivos. A palavra de Deus diz que a sepultura não pode louvar. Ou seja, os mortos não vão louvar a Deus. Quem vai louvar a Deus é o vivo. Você está vivo aí, irmão? Dá um glória a Deus aí. Porque a missão agora é para mim e para você. Meu Deus. Mateus 28:10. E então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade, diga comigo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até a consumação, ou até o fim dos séculos. Mês que vem nós temos batismo. Não, você não está gritando o que eu estou falando, não. Eu vou repetir, mês que vem nós temos batismo. Por enquanto, 3 pessoas. Mas deixa eu te falar, não se surpreenda se vierem muito mais. Vai depender da sua oração, vai depender do seu posicionamento. Quem sabe alguém está precisando só de um empurrãozinho, e você vai ser a pessoa que vai dizer: meu filho, por que você não batizou ainda? Tata, melhor coisa da vida, não foi, Tata? Meu Deus, Tata já é fruto aqui. Glória a Deus. Então a pergunta para mim e para você é: o que nós vamos fazer sabendo que Jesus Cristo ressuscitou? Ele ressuscitou, glória a Deus. E o que você vai fazer agora com essa verdade? Vai botar no bolso? Vai fechar a Bíblia? Ou vai deixar ela aberta em Salmo 91 lá pegando poeira? Salmo 23, fica só empoeirada, a Bíblia toda empoeirada. Você chega lá, vai ler o resto da Bíblia, só tem aquela página amarela. Misericórdia. Deixa eu te falar uma coisa. Esse feriado aqui está sendo celebrado pelos americanos. Mas será que amanhã eles vão pregar Jesus para alguém? Você que é americano, amanhã você vai falar desse Jesus que ressuscitou para alguém, porque a partir de hoje, se você não sabia ainda, agora você está sabendo. O que, pastor? Fala para mim, pergunta, o que, pastor? Não, assim não vou responder não. O que, pastor? Que existe uma direção para a sua vida a partir de hoje. Ide, portanto, e fazeis discípulos em todas as nações. É só lá no Brasil? Não. É só nos Estados Unidos? Não. Em todas as nações. Nós somos Lagoinha global. Glória a Deus. A unção que está sobre a minha vida, a unção que está sobre a sua vida, não é mais uma regional, local. É uma unção global. Se Deus se mover desse lugar aqui, vai te mandar para a Europa, vai te mandar para outro lugar, talvez volte para o Brasil, não importa. O importa é que uma vez que você recebeu essa palavra,
essa palavra foi liberada para a sua vida, para que você entenda que você agora passa a ser também um missionário, amém? E a partir de hoje não é só a função do pastor pregar o evangelho, é sua também. Mas nós somos uma igreja viva, Lagoinha, que vai buscando todos os dias aperfeiçoamento. Pessoas que chegam imperfeitas, com problemas, vão se dedicando, vão conhecendo a palavra, vão fazendo carisma, glória a Deus. Glória a Deus. Vão aprendendo mais da palavra do Senhor, vão se envolvendo nos ministérios. Nós estamos precisando de gente para ser voluntário, gente, ó, vamos lá. Quem quiser, é só procurar o Herbert aqui no final e já vai fazer a sua inscrição para ser voluntário. O Bruno já falou lá atrás que o meu tempo já acabou, então a banda já está aqui, já pode começar já a se colocar aqui no lugar. Eu quero que você feche os seus olhos e eu quero te fazer mais 2 perguntas pensando nisso. Qual o sentido da vida de um cristão, se não anunciar a vinda de Jesus Cristo? Se você é um cristão, meu irmão, não tem mais sentido nenhum na sua vida, você só vai viver para isso, anunciar Jesus Cristo e a sua vinda. Pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Pois é, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não entendeu, vou falar de novo. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos falando do ano de provisão, mas deixa eu te falar uma coisa, provisão não é abastança, não é abundância, nós estamos dizendo de provisão. O maná era uma provisão, todos os dias tinha maná. Então você tem que entender que a provisão faz parte de algo diário, de uma busca constante. Não dá para buscar uma vez ou outra, é todos os dias. Essa é uma bênção de Deus para a sua vida, sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. De olhos fechados, eu quero te fazer essa pergunta: você entende e recebe essa missão? Não precisa me responder, eu só quero que você pense. Qual é a missão, pastor? Ide por todo mundo, fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra, em todas as nações. Esse é o meu convite para você. Se você entende o que é ressurreição, se você entende que Jesus Cristo não está mais naquele túmulo, se Ele vive, então eu e você temos agora, a partir de hoje, uma mensagem para entregar. E a mensagem é: Jesus Cristo vai voltar. Maranata, Maranata, Jesus Cristo vai voltar. Feche os seus olhos, nós vamos cantar. Ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés condenava pelos seus, mas na mesma queda Ele pegou pra mim a Bíblia. Se você sabe essa canção, pode adorar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Ele te amou. Uma frase antiga, pedra que nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Não atire nenhuma pedra, Ele já te perdoou. De meu
pé. Continue adorando. Eu só tinha os meus pecados